Frequência de saudação aberta, este é o episódio 22 do Dobra 9, podcast onde estamos analisando cada um dos episódios da série Star Trek Discovery. Meu nome é Ricardo Pinheiro e nós estaremos hoje falando do episódio Sense of Imperfection. Este episódio foi exibido pelo CBS All Access no dia 14 de fevereiro de 2019 nos Estados Unidos e no dia seguinte, no dia 15 de fevereiro de 2019 na Netflix. Este é o quinto episódio da segunda temporada da série Star Trek Discovery. Começamos então com a frase do episódio. What am I, a doctor or a moon shuttle conductor? Num episódio onde falamos e vemos a seção 31 aparecendo muito mais, a frase que eu escolhi é relacionada justamente a ela. A seção 31 pode não ser o exemplo de conduta correta que você quer que seja, mas eles são uma divisão de inteligência considerável. Temos prioridades mais importantes do que discutir o artigo 14 do Estatuto da Frota. Criar nações nunca é bonito. Esta é a verdade dura de engolir e você sabe disso. Eu não ligo se vocês acham que estão em lados opostos. Nós somos todos no mesmo time. Esta é a frase que a almirante Katrina Cornell fala para os capitães Christopher Pike e Leland. Ou seja, passando uma baita bronca nos dois. Vamos para a resenha do episódio. O episódio começa com Michael Burnham atravessando os corredores da Discovery correndo. Ela para no laboratório da engenharia para ver Stamets em pé sobre aquele casulo que vimos no episódio passado. A Alféria Silva Tilly tinha sumido. Michael, desconsolado, se senta nos aposentos dela de Tilly, torcendo para que Stamets possa recuperar a Alféria Tagarela e volta desconsolada, pensativa e preocupada para a ponte. Nesse meio termo, a nave com a qual Spock tinha fugido foi rastreada perto de uma nebulosa. Pike chama Spock, tentando convencê-lo de que ele deveria se entregar, que lhes daria um jeito, afinal, Pike tinha Spock em alta estima. Nada, nenhuma resposta. Ainda tem um tiro na nebulosa para confundir os sensores da Discovery, mas no final das contas Pike ordena ao armeiro para disparar um torpedo classe 5 explodindo a 100 metros da nave. Isso desabilita a nave e ela é capturada com um raio trator sendo levada até o hangar. Todo mundo da segurança preparado no hangar, com um phaser apontado para a nave, então quando se abre a porta de desembarque, não tinha Spock. Quem estava lá dentro era Philippa Georgiou, a do universo espelho. O Capitão Pike acredita que ela seja a Capitão Philippa Georgiou. Pike e Georgiou conversam sobre seu passado, quer dizer, o passado dele com a outra Georgiou. Ele descobre que agora ela trabalha para a seção 31. Ela diz que rastreou Spock e achou a sua nave à deriva. Basicamente, todo mundo desconfia da ligação de Spock com o Anjo Vermelho. Pike a leva para o seu gabinete e ao chegar lá vê o holograma de Leland. Pelo visto, eles também compartilham uma história, se conheciam, de uma certa amizade. Leland pede a devolução de Georgiou à nave de Spock, sugerindo que seu relacionamento com Pike e Burnham com Spock comprometeria a sua missão. A discussão entre Leland e Pike é cordial, mas tensa. Georgiou está liberada e explica a Burnham que Pike não sabe quem ela é, mas Leland sabe na culpa Burnham por estar lá. As duas mulheres falam sobre o destino de Spock de uma forma um tanto quanto ríspida, com direito até simulação de som de cobra. Enquanto isso, Stamets estuda o casulo em busca de restos humanos. Ele encontra nada, ou seja, Tilly não está ali. Ela foi transportada, ela não morreu. Esse casulo é um meio orgânico de transporte, a conclusão que ele chega. Seria como uma versão orgânica da plataforma de transporte. Ele vai à rede para encontrar outro casulo semelhante e acha. E aí passamos lá para a rede micelial. Lá, Tilly acorda. Ela está coberta de resíduos miceliais, acorda assustada, gritando, e a May está lá em forma corpórea e descreve o que aconteceu com ela. Os esporos a atacam e May fala que isso é o nosso processo. O que eles fazem? Eles quebram a matéria que entra na rede. Ela, May, é uma manifestação desses esporos. May fala que toda a sua espécie morrerá a menos que Tilly a ajude a matar um monstro. Pike fala com Burnham, informando que o contato da seção 31 chegou. Burnham vai ao refeitório e vê que esse contato é quem? Ash Tyler. Pike não está muito familiarizado com o relacionamento deles e confunde Tyler com Vok. Ele ainda comenta sobre as mudanças que percebeu na relação de Georgiou e Burnham quando ela chegou. Ela diz que eles irão conversar a respeito do futuro. Pike sai, Burnham senta com Tyler no refeitório, sob o olhar atento da nova chefe de segurança, Niam. Tyler não pode falar para Michael como ele acabou indo parar na seção 31 depois de deixar o planeta natal Klingon. Aliás, a pronúncia do Tyler foi boa a respeito de Kronos? Tyler pede que Burnham acredite que ele cuidará de Spock. Voltamos para a rede micelial. Tilly e May brigam, mas no final das contas se acertam. Tilly pedindo que May prometa que aconteça o que acontecer, ela será devolvida a Discovery. Enquanto isso, Stamets tem um plano para salvar Tilly, que envolve um salto parcial através da rede micelial, permitindo que ele e Burnham caminhem entre o universo normal e o espaço micelial por cerca de 1 hora. Ou seja, eles fariam um salto parcial, uma parte da nave estaria dentro da rede micelial, eles
não serem afetados porque eles estariam dentro daquela câmara, que eles chamam como uma câmara de vácuo, onde ele é a interface biológica com o motor de esporos. Se ultrapassar esse tempo, o casco de tritânio da Discovery será destruído pelos micélios. Pike afirma que na Frota Estelar é uma promessa: eu dou minha vida por você, você dá sua vida por mim, e ninguém fica para trás. A Alfera Silva Tilly está lá fora, ela tem todo o direito de esperar que a gente irá salvá-la. Cumprimos nossas promessas. Por favor, reportem as suas estações e zonas de segurança designadas a este bordo da nave. Boa sorte a todos nós. Stamets conecta-se ao motor de esporos, alerta negro e a nave pula pela metade na rede. Tilly e May estão atordoadas e se aproximam da nave. Elas literalmente caminham sobre o casco. May desconfia de Tilly, mas Alfera jura que essas promessas serão cumpridas, e elas correm e entram na nave. Stamets se desprende da unidade. Pelo visto funcionou. O micélio começa a atacar o casco. Tilly e May entram na nave e começam a procurar as pessoas. Elas pegam phasers, Stamets e Burnham os rastreiam até o depósito de armas. Tilly pega um rifle phaser classe 3, com uma ceninha engraçada dela falando a respeito do phaser. Os dois grupos se encontram com Stamets e Burnham vendo May pela primeira vez. Eles começam a perseguir o monstro que está aterrorizando a rede micelial. Quem é esse monstro? O Dr. Hugh Culber. Stamets, Burnham, Tilly e May olham para Culber, que está agachado no chão. Seu cabelo cresceu, sua barba está desgrenhada, sua roupa está toda rasgada, ele cheio de cicatrizes no corpo. May ordena que eles matem ele. Todos, obviamente, se recusam. May se descontrola, tenta matá-lo, Culber foge e Stamets corre atrás dele. Michael relata a complicação para Pike pelo comunicador quando a nave começa a funcionar mal. Ela, Tilly e May começam a seguir Stamets e Culber. May aponta que Culber tem se defendido se cobrindo com a casca da árvore Yell, que é tóxica para os seres da rede micelial, justamente para evitar que ele seja desintegrado. Isso confirma para Michael que ele está vivo, instinto de sobrevivência. Saru ressalta que o micélio está penetrando no casco. Pike declara alerta vermelho, pois o casco está cada vez ficando mais comprometido. E aí, a nave da seção 31 aparece, descamuflando. Ela parecia um asteroide. Tyler usa um distintivo da seção 31, só que esse distintivo tem um comunicador. Ele saúda Leyland, que está na nave da seção 31. O Leyland usa um raio trator auxiliado por 3 sondas para segurar a Discovery. Enquanto isso, o Stamets segue o rastro de pegadas que Culber está deixando. Eles conversam sobre seu terceiro encontro, uma ida ao MoMA, o Metropolitan Museum of Art em Nova York. Ele estende a mão para o seu parceiro e Culber aceita. Eles se abraçam. O resto da equipe chega e Tilly é atacada por esporos. Ela diz que Culber está apenas tentando se proteger, não está atacando a rede. Michael pergunta como Culber poderia estar lá e Stamets teoriza que quando descobriu o corpo de Culber depois de ter sido assassinado por Vought, a essência dele foi transmitida através de Stamets para a rede micelial, ou seja, ele agiu como um para-raios. Mas quando na rede o micélio o atacou como células saudáveis atacam câncer. A bordo da nave da seção 31, Georgiou convence Leland a dar a Discovery 3 minutos a mais na rede. No final eles entram na câmara que faz a transição entre a rede micelial e o espaço normal, mas Culber não pode atravessar ali. Ele começa a desintegrar-se. Obviamente Stamets está muito chateado. O Culber é feito de matéria micelial, que não pode sobreviver no espaço normal. Culber diz para Stamets: você tem que me deixar ir, e ele responde: não posso deixar você 2 vezes. Eles se abraçam. Tilly e Burnham percebem que o casulo no espaço normal é composto de matéria orgânica, que permitiria que Culber se mova da rede para o espaço normal. Tilly implora a May, e elas se juram se ajudar. Se o DNA de Culber estiver dentro do casulo, o casulo ele pode tomar a sua forma. Stamets promete vê-lo do outro lado e eles se deslocam para o espaço normal. A nave da seção 31 solta a Discovery, que faz o salto para fora da rede micelial. A equipe conseguiu voltar e trazer Tilly. Pike vai para a engenharia e nega a Tyler o privilégio de se juntar a ele. Stamets observa enquanto o casulo se desintegra, assumindo a forma de Culber. Eles se abraçam, ou seja, Dr. Hugh Culber está de volta. Mais tarde, Pike vai à nave da seção 31. Quem ele encontra lá? A almirante Katrina Cornell, que se dirige tanto a ele quanto a Leland. Ela explica que um dos 7 sinais vistos deixou para trás a radiação de táquions, sugerindo viagem no tempo. Ela sugere que os dois cooperem, cortando toda essa bobagem de quem é mais macho. Ela afirma que eles têm coisas mais importantes a fazer do que debater o artigo 14, seção 31 do Estatuto da Frota Estelar. Leland e Pike estão no mesmo time, gostem ou não. E Leland pede desculpas a Pike por cruzar uma linha. Pike mostra compreensão. Ele confirma que Tyler é uma adição permanente à tripulação da Discovery. Burnham recebe uma mensagem de Georgiou. Ela cobra agradecimento, sugere que ela foi a responsável pelo salvamento da Discovery e também fala que a Burnham do Universo Espelho era superior. Por último, ela afirma que precisa encontrar Spock antes dos justiceiros e cowboys da Frota Estelar.
Georgiou pede que Burnham confie nela e ela continua cética. Afinal de contas, quem não estaria? Cobra está sendo investigado por um scanner médico e parece estar em boa saúde. Pike olha fotos do Anjo Vermelho. Tilly seca o cabelo quando Burnham entra nos seus aposentos. Tilly chora e elas se abraçam. Quando Burnham retorna à ponte, reflete sobre a universalidade da escolha dos caminhos que todos nós devemos fazer. Ela olha para Talia e depois para meia distância e assim encerra seu episódio. Passemos então aos questionamentos e opiniões. Bem, se formos definir esse episódio em uma frase, seria a ira dos cogumelos, né? Agora, câmera no torpedo, aquilo foi muito divertido. O detalhe de todo mundo ter abaixado a arma quando viu a Georgiou, menos a Michael, repararam nisso? O Pike teve que mandar ela abaixar a arma. Mas por que diabos ela ia pegar a nave do Spock e sair voando por aí? Sabemos que a Seção 31 tudo tá agindo pensando 10 passos na frente de todo mundo. Os diálogos da Georgiou com a Michael foram muito bons e quero ver se a Michael vai falar alguma coisa pro Pike a respeito dela. Aqueles diálogos ali, puxa vida, percebe o signo que também tá da Georgiou comendo uma maçã. O que eu me lembrei na hora? Branca de Neve, a maçã, Rainha Má. Pike conhece Leland e Georgiou, galáxia pequena, não? Outro detalhe legal, o Pike sinalizando com a mão para que Burnham não falasse nada e ela obedece. Ainda bem que ainda tem alguma coisa em termos de cadeia de comando dentro da Discovery, né? Alguns se incomodaram, mas eu não me incomodei Michael e Tyler juntos novamente, mesmo que do jeito tímido que tá sendo. O que eu achei estranho foi a Nyan como chefe de segurança. Ela não era engenheira? Eu achei curioso a cena da Discovery naufragando na rede micelial, mas os longos diálogos expositivos, enquanto a nave se deteriorava, olha, teve uma hora que eu pensei, eram 3 minutos, esse diálogo deve ter uns 5. O que eu me lembrei foi também de um anime, que muitos já devem conhecer, Patrulha Estelar, Yuko Senkan Yamato, a cena da Yamato naufragando no planeta Aquarius, no longa Final Yamato de 1983. Gente, eu gosto de alguns animes e esse é um que é francamente inspirado em Star Trek. Mas agora temos que falar do elefante na sala. O que foi essa volta do Dr. Cobra? Cara, foi muito esquisito. Pra mim, eu achei muito estranho. Aí eu pergunto a vocês, ele foi sepultado? Existe um corpo? Botaram ele dentro de um torpedo e atiraram no espaço? Ele caiu numa estrela? O que fizeram com o corpo dele? O corpo dele também foi absorvido pela rede micelial? Se foi, quando? Tá, tudo bem, eles não são obrigados a ficar explicando tudo, esmiuçando, mas ficou estranho pra caramba. Daí a gente falou, pra mim foi relevante ele ter voltado sem barba, de cabelo curto. O que eu acho muito esquisito é a forma como ele voltou. Que ele ia voltar, o próprio Wilson Cruz já ter deixado claro, já tinha falado sobre isso, que ele iria retornar ao personagem. Talvez porque tenham se arrependido de ter matado, não sei, mas essa volta dele, cara, na boa, ficou difícil, entendeu? Teve gente que achou esquisito a May dando a mão pra ele, mas pelo visto, o que aconteceu foi que ele se recobriu da casca da árvore Yel, que era tóxica para aquela raça da rede micelial, o Jar Sap. E aí ele tirou para poder dar a mão para ela. Então isso em si não é exatamente um problema. Mas eu não me incomodo com a Seção 31 ter tecnologia mais avançada que a frota. Eu não vejo problemas nisso. Afinal das contas, quem assistiu 007, qualquer filme, você vai ver aquele monte de brinquedinhos divertidos na mão do James Bond. Para mim isso não é um problema. Alguns fãs reclamaram que a nave da Seção 31 tinha camuflagem, mas isso não é exatamente um problema. Para quem não sabe, no ano de 2311, a Federação Unida dos Planetas e o Império Romulano assinaram um tratado de paz, que é o Tratado de Algeron. Nesse tratado está determinado que a Federação não poderia ter dispositivos de camuflagem. Além disso, foi feito acertos e determinações novas sobre a questão do espaço da zona neutra entre a Federação e o Império Romulano. Como o Discovery passa-se uns 50, 60 anos antes desse tratado, isso não chega a ser exatamente um problema a nave da Seção 31 ter camuflagem, se bem que ela se camuflou como uma rocha. Se a gente for pensar assim, pior é a situação da Defiant, que aparece na série Star Trek Deep Space Nine, no ano de 2370. Ela tem camuflagem, tinha uma oficial romulana para operar a camuflagem, mas ela só apareceu nos 2 primeiros episódios que a Defiant aparece. Depois, sumiu, nada de romulano. E tá aí, ninguém chiou quanto a isso. Agora está claro que nesse ponto da linha do tempo de Jornada nas Estrelas, a Seção 31 é uma divisão formalmente sancionada da inteligência da Frota Estelar, conforme a fala que vimos no início do episódio. O que me leva a entender que a Seção 31 funciona como uma espécie de uma MF. A MF eu digo da série Missão Impossível, a agência do Ethan Hunt. Para mim, o que eu acho não é uma ideia somente minha, mas de outros entusiastas de Star Trek, outros trekkers, é que a Seção 31 é uma parte da inteligência da frota, mas creio eu, algo acontecerá no futuro do universo de Star Trek que fará a Seção 31 ir para as sombras, e aí estabelecerão uma nova estrutura de inteligência para a frota de uma forma ou de outra. Claro, ver um almirante dentro da nave da Seção 31 foi estranho, mas é o que me leva a entender que vai acontecer. Falando nisso, o Tyler aprendeu rápido com o esquema da Seção 31, hein? Mas alguém dá um pente, um barbeador pra ele, vai, por favor.
Agora, vê se podiam sepultar de uma vez por todas esse motor de esporos, né? Mas tô vendo que não vai ser agora. Eu acho que algo ocorrerá até o fim da temporada para finalmente parar de viajar pela trilha de cogumelos. Com o intruso Dr. Culber removido da rede micelial, a ameaça à espécie da meia de ASEP pode ter sido diminuída. Isso não está totalmente claro quanto dano a Discovery causou no ecossistema quando ela salta, mas não há indicação de que eles parem de usá-la no curto prazo. Isso traz de volta a questão de longo prazo de explicar por que a tecnologia não sobreviveu na era da série clássica e além dela. A Seção 31 e a Discovery andando juntas como um time. Ok. Vamos ver isso. Bem que já vimos membros da Seção 31 dentro da Discovery antes. Você não lembra? Terceiro episódio da primeira temporada. O contexto é para Reis. Notaram a fala sobre Tacons, viagem no tempo, etc e tal? Cara, na hora eu lembrei de Calypso, o segundo short track. A Burnham com narração em off fala em uma mão superior conduzindo nossos caminhos. Ainda cética, mas mostra-se mais aberta ao que ela não compreende. E pelo menos a ponta da rede micelial foi resolvida. Chega, vamos à procura de Spock. Peraí, isso é o título do terceiro filme de Star Trek 3. Passemos a curiosidades. Esse é um episódio com 52 minutos, mesmo assim foi um episódio controverso. Quando eu digo controverso é que eu li resenhas muito favoráveis em sites como TrekCore, Trek Movie, vi gente dando notas muito altas para ele, inclusive na IGN, do Day of Geek, no Nerd Trip, mas eu li comentários de fãs reclamando muito do episódio e dando notas baixas. O nome do episódio vem de uma frase do diretor Guilherme Del Toro, que diz: monstros são santos padroeiros da imperfeição. O episódio segue imediatamente após o episódio anterior, Uma Moeda para Caronte. Como tem conversa no corredor, hein? Como tem cena do tipo Caminhe e Fale. Parece que eles têm um novo cenário de corredores da Discovery, só com um cenário mais comprido. Aí resolveram, vamos explorar ela ao máximo. Os torpedos da Discovery são classe 5, com uma forma mais parecida com os torpedos da NX-01 Enterprise, nave da série Star Trek Enterprise do início dos anos 2000. Posteriormente tivemos os torpedos fotônicos e os torpedos quânticos. Pike e a Georgiou foram contemporâneos na academia, mas olha, não dá pra crer que aquela capitã toda certinha era capaz de encher a cara como ele diz. Pike diz que da última vez que ele viu Leland, ele estava lidando com jacarés em Cestus 3. Cestus 3 é o planeta que será atacado pelo Gorn, aquele ser senciente em forma de lagarto, no episódio Arena da série clássica. Pike frequentava uma igreja. Isso ele comenta numa passagem rápida citando uma prima dele. Ou seja, a suspeita dele ser religioso ou um homem de fé de alguma forma, pelo visto, é confirmada. Stamets menciona o químico francês Antoine Lavoisier. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E a Nian é a terceira chefe de segurança da Discovery que temos, depois da Ellen Landry e do Ash Tyler, a alta rotatividade. A exposição do Metropolitan Museum of Art, que Stamets cita, é do pintor expressionista William de Kooning. Citaram a Glenn, a nave irmã da Discovery, explicando um pouco do que aconteceu com ela, os corpos retorcidos e o que fizeram foi um pouco além disso. O casco da nave é composto de tritânio, que, segundo foi dito por Spock na série clássica, é 21,4 vezes mais duro do que diamante. Para intimidar Leland, Georgiou ameaça expor um segredo de uma missão que ele realizou em Deneva, um planeta habitado afiliado à Federação que apareceu pela primeira vez no episódio da série clássica Operação Aniquilar. O distintivo com o comunicador da Seção 31. E isso foi legal de se ver, e é a primeira vez cronologicamente que temos isso na série, e o Pike leva um susto. Aliás, artigo 14, Seção 31, do Estatuto da Frota Estelar. Atenção, é de lá que vem a autoridade, entre muitas aspas, da Seção 31. Aliás, repararam que na Seção 31 só tem humano? Se a Federação é composta de gente de tudo que é lado, diversas espécies, eu só vi humano na Seção 31 até agora. A camuflagem da nave da Seção 31 parece muito com a camuflagem usada pelo drone romulano que aparece na quarta temporada de Star Trek Enterprise no episódio triplo. Tanto Leland quanto Georgiou apareceram como hologramas a partir da nave da Seção 31 antes que as pessoas na Discovery entrassem nas salas para ativar suas exibições, possivelmente indicando que a Seção 31 pode remotamente acionar os sistemas. E é por isso que você precisa colocar fita adesiva na sua webcam. Na segunda temporada, essa é a primeira vez que todo o elenco principal aparece em um episódio, além da atriz convidada Michelle Yeoh. Conclusão? Nota 7. A Seção 31 foi a melhor parte do episódio, convenhamos. Mas aí eu vou olhar melhor as resenhas do TrekCore e do Trek Movie e vejo que eu sou um trekker chato. As notas que eles deram foram melhores do que as minhas, mas tem muita gente reclamando de muita coisa. Pois então, gente, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Nossas recomendações, visitem a Combo em comboconteúdo.com para ouvir e consumir material de excelente qualidade.
Participem da campanha para nós podermos comprar a nossa nave Classe Constitution em apoia-se/combo. Visitem o Retrocomputaria em www.retrocomputaria.br para ouvir histórias e informações sobre retrocomputação. Estamos indo para o episódio 95, rumo ao 100, para comemorar 10 anos de retrocomputaria. Visite o Trek Brasilis em trekbrasilis.org, com certeza a melhor fonte de notícias sobre Star Trek. E uma novidade, descobri que agora tem um outro podcast sobre Discovery, que é o Black Alert, em blackalert.com.br. Então, se tiver a oportunidade, ouçam o podcast deles, comentem também. Então é isso, gente. Frequências de saudação encerradas. Voltamos no próximo episódio. Obrigado por assistir esse vídeo. Deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.